Shalom, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que nós passamos na presença do Senhor. E agora vamos celebrar, vamos compartilhar a palavra, vamos nos alimentar mais um pouco para que o Senhor nos revele os teus desígnios, aquilo que está no coração dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te engrandecemos, te louvamos. A ti damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a majestade. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Cobre-nos com o teu sangue, nos dá livramento, entendimento, graça, sabedoria, discernimento, para que em todas as coisas nós possamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, compreender, ó Pai, amado, as tuas atuações nas nossas vidas, para que possamos ser mais e mais dependentes de ti, guiados pelo teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, às vezes a gente fica, hoje eu passei por uma experiência e depois eu fiquei conversando com a minha esposa, porque eu estava na minha cozinha e de repente eu olhei no meu micro-ondas, era 3h12 da tarde. E aí falou assim, chegou o Pix para ela. Tinha uma pessoa que estava com uma necessidade muito grande hoje de pagar uma conta e nós estávamos orando tudo. E aí chegou, me falou essa voz, falou comigo bem claro dessa forma. E eu fui até o celular para mandar um WhatsApp para ela, falou assim, chegou o Pix para você. E acabei me distraindo um minutinho e passados 5 minutinhos ela me ligou e para agradecer, para falar que deu certo, que chegou o Pix, que Deus tinha operado. Mas o que eu quero falar com isso é que nós precisamos dar mais atenção à voz de Deus. Nós temos muita deficiência em ouvir a voz de Deus e acreditar que é a voz de Deus. E o porquê disso? De repente, para mim, isso daí, para confessar aos irmãos, não tinha muita utilidade. Para que Deus iria me falar que havia chegado o dinheiro para essa pessoa que a gente tinha orado, sendo que ela mesma, passados 2 minutos que ela recebeu o dinheiro, ela me ligou. Como eu saberia, eu sei que ela iria fazer isso, porque nós estávamos envolvidos na causa dela. Mas a minha esposa estava explicando que, na verdade, Deus estava me treinando. Deus estava trazendo ali para mim um começo de algo que não é a importância disso ou não, mas a importância que eu ia dar a essa voz e realmente colocar isso em prática, enviar essa mensagem para a pessoa e desfrutar dessa comunhão, porque nós não sabemos aonde Deus vai nos levar, que tipo de comunhão nós vamos precisar ter, que sensibilidade nós teremos que ter para ouvir a voz de Deus. Então, dentro desse campo, Deus está trabalhando hoje com uma coisa, entre aspas, que fosse desnecessária. Mas, ao mesmo tempo, o que ele estava fazendo? Ele falou assim: eu vou te ensinar. Daqui a pouco você vai entender que sou eu falando e nós temos que ter uma experiência cada vez mais com Deus. Então, em nome de Jesus, se abra a palavra de Deus, se abra ao profético, se abra à revelação, se abra ao entendimento, para que Deus possa revelar para você e para mim exatamente o que está no coração dele. Talvez hoje para nós não tenha muita importância o que Deus vai falar, talvez tenha. Mas o que Deus quer realmente, eu creio muito nessa palavra que a minha esposa disse, Ele está nos treinando, nos aperfeiçoando no dom, para que daqui a pouco nós o usemos em algo muito mais importante, muito maior também, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Ora, Elias, o tesbita, da Tisbe de Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Esta palavra, Deus me deu assim um entendimento de como ele tem uma linha de raciocínio coerente e como ele trabalha, como ele começa as coisas. E Deus, pelo menos nessa passagem e numa outra que nós vamos citar, Deus estava dando o fim da história já no começo. Ele já estava falando o que iria acontecer, como se estabeleceu a vitória já no primeiro ato desse grande espetáculo que foi ali a manifestação do profeta Elias naquele reino tão perdido, tão adulterado espiritualmente pela presença de Jezabel e os profetas de Baal. Aquela terra estava totalmente corrompida, aquela terra estava entregue aos demônios. Jezabel tinha se casado com Acabe e tinha trazido para a terra
de Israel, uma cultura pagã, uma adoração a um falso Deus, e o povo estava cada vez mais se perdendo, cada vez mais se distanciando de Deus, cada vez mais esquecendo quem era o verdadeiro Deus, porque havia muitos sinais, muitas manifestações, muitas invocações demoníacas, e isso vai confundindo as pessoas. Uma cultura, ela vai se estabelecendo, como nós temos visto agora nos últimos tempos, no cenário mundial, como a cultura vai se estabelecendo aos poucos, como as coisas vão acontecendo, 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 e daqui a pouco, para as pessoas, as coisas se tornam normais. Quantas coisas hoje que eram uma aberração há 10, 15, 20 anos atrás e que hoje as pessoas estão achando normal. Hoje, para as pessoas, está já tudo bem, já está tudo tranquilo em vários aspectos que nós temos visto na sociedade, não só no Brasil, como no mundo. Então, essa artimanha de Satanás, ela é muito antiga. Ele se introduz numa atmosfera santa, aonde tem a presença de Deus, aonde Deus é louvado, e ele começa então a batalhar para conquistar aquele território. Foi assim desde o início, lá em Adão, lá em Eva, lá no Jardim do Éden, ele se introduziu ali e ele começou a sondar aquele ambiente, e ele teve um momento propício que ele abordou Eva. Hoje nós lemos essa passagem muito rápida, como hoje também o nosso apóstolo disse, a gente lê as coisas na Bíblia hoje em 5 minutos, as histórias, e nós levamos isso como assim, foi assim, aconteceu assim, 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 acabou. Não, tem uma coisa bem complicada por trás disso. Em 5 minutos nós lemos hoje, mas a serpente não chegou lá do nada, de repente ela estudou o comportamento de Eva, ela estudou o comportamento de Adão, ela viu em que momento a Eva estaria mais suscetível para aquele ataque, e assim ele faz na minha e na sua vida. Ele estuda, ele vai pleiteando, ele vai vendo, ele vai nos rondando, e é por isso que a palavra diz para nós vigiarmos, que é para nós estarmos sempre antenados no Senhor, porque o diabo ele ruge ao derredor, como o leão. Ele não é um leão, mas ele ruge como? Ao derredor. Mas se ele puder atacar, ele vai atacar. Quem está ao derredor está de olho. Então existe um adversário sempre ao nosso derredor. E se ele puder atacar, ele vai atacar. Então é necessário que nós estejamos atentos. Então aquela nação ela estava sendo invadida por demônios ali através de Jezabel, através daquela aliança que Acabe, o rei de Israel, fizera com aquela mulher, uma mulher que não era para ele ter se casado com ela, mas ele casa, e aquela cultura pagã, demoníaca, satânica vai se introduzindo, introduzindo, introduzindo na nação. E então Deus levanta o profeta Elias para tirar aquela presença satânica do meio do povo de Deus. Só que é interessante que Elias aparece do nada e ele já vai até o rei e fala assim: vai ficar sem chover. Somente na minha palavra vai cair água ou orvalho, vai cair chuva. As chuvas se acabaram. Mas por que que Elias falou justamente de chuva? Por que que ele não falou outra coisa? Por que que a palavra que ele trouxe para Acabe não foi numa outra linha de raciocínio? Porque ele não veio falar assim, olha, está instituído aqui no seu reino uma cultura pagã, satânica, e eu sou levantado por Deus para acabar. Ele não fala nada disso. Mas ele fala assim, a chuva não cairá sobre a terra. E essa chuva tem um simbolismo muito grande, porque esses dias a minha esposa disse que Elias, ele é o profeta do fogo. Ele é o profeta que estava acostumado com fogo, ele lidava com fogo. A vida dele era baseada no fogo. Então, se ele é um profeta do fogo, a água se torna nesse caso um adversário do fogo. A água, ela é aquela que apaga o fogo. Então, essa chuva que Elias estava falando que não cairia, não era só a chuva para irrigar a terra, para trazer colheita, plantação. Lógico que teve essa consequência também. A fome se estabeleceu, os rios foram se secando, e todas essas consequências, inclusive o próprio profeta Elias, ele colhe dessa palavra que ele disse, e nós temos que entender isso no reino espiritual. Aquilo que nós profetizamos, nós estamos inseridos no contexto, e nós faremos parte dessa guerra. Às vezes nós queremos entrar como profeta e ter só o título e da revelação do entendimento de Deus e queremos profetizar e achar que nós não precisamos fazer mais nada. Mas Elias, imediatamente após profetizar que não choveria mais, Deus já mandou ele para ir para um riacho, aonde os porvos iriam levar para ele carne e ele ia beber a água ali daquele riacho. E secando o riacho, Deus falou para ele: agora vai para uma viúva que eu vou te sustentar através dela. Já ordenei a ela que te sustente. E ele vai todo feliz, o profeta vai feliz para a casa da viúva. Fala assim: uma viúva cheia de dinheiro, com o armário lotado de comida, vou deitar no sofá
e vou comer. E ele chega lá e fala para a viúva: você me vê um copo de água? Ela fala: eu vou buscar. Me traz também um pão, um bolo. Em algumas traduções tem pão, outras bolo. E ela fala assim: Senhor, eu não tenho nada para comer, a não ser um resto de farinha e um resto de azeite, que eu vim pegar esses gravetos, eu vou fazer esse bolo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Então, o profeta, às vezes, ele tem uma expectativa, um status, aonde não, eu vou profetizar, eu vou ficar de boa, vou ser retirado desse contexto, e as pessoas que estão inseridas nesse pecado, nesse problema, é que vão sofrer as consequências. Não, nós temos que começar a profecia e ir até o final com ela. Se nós entramos numa causa, entramos numa situação, nós vamos ter que ter a mesma coerência de Deus, começar e acabar. Orar, jejuar, ficar inserido nessa guerra até a vitória chegar nas nossas mãos. E então o profeta Elias chega e fala para ela assim: mas faz primeiro um bolo para mim, que não vai faltar azeite na sua botija e nem farinha no seu pote. E ela crê naquela palavra, graças a Deus que ela crê naquela palavra. E ela faz e dá primeiro para o profeta, e isso nos mostra uma manifestação de ousadia do profeta, porque uma mulher estava falando para ela: olha, eu vou fazer o restinho de comida para morrer eu e meu filho. E ele fala: faz primeiro para mim, que Deus vai operar. E ele teve a unção, a autoridade de liberar uma palavra. E aquela mulher teve então o discernimento de ouvir aquela palavra, de crer naquela palavra. E ela fez primeiro o bolo para Elias. E a botija dela realmente não faltou mais o azeite e nem a farinha. E só acabou a farinha e o azeite quando voltou a chover, porque ela poderia então trabalhar, produzir e voltar à sua vida normal. Então nós seremos inseridos nesse contexto. Então, quando ele falou assim que não iria chover, ele colheu as consequências da ausência de chuva. Mas esse é um contexto mais natural. Mas o que Elias estava falando aqui desde o começo, onde Deus estava dando a vitória para o povo dele através de Elias: o fogo não será apagado. O pecado da nação será exterminado pela minha presença. Eu me manifestarei com fogo contra esses profetas. Eu me manifestarei com fogo contra essa manifestação de pecado que corrompeu o meu rei e está corrompendo o meu fogo e o meu povo, e não terá água para apagar. O que a profecia de Elias estava liberando no reino do Espírito era um carimbo de vitória. Elias estava falando: nós já vencemos essa guerra. Deus estava falando através de Elias: Elias, nós já estamos entrando numa guerra vencida. Você é o profeta do fogo, eu vou agir através de você com fogo. E não tem água no reino espiritual, não tem como apagar. É o fogo que vai prevalecer, é o fogo que vai fazer com que aconteça realmente o que tem que acontecer. E Elias então fica nessa trajetória e ele vai passando por esses processos, depois ali do riacho, da viúva, e Acabe fica louco, manda procurar Elias, quer matar, e acontece um monte de coisa que depois você lê esse capítulo inteiro, é muito legal. Mas aí o que está acontecendo? Deus está criando um momento propício, Deus está criando uma circunstância, Deus está criando um cenário onde, de verdade, Deus vai extirpar de uma vez por todas esses demônios que se estabeleceram nessa nação. Então, o que eu quero falar para você é que essa causa que você colocou na mão de Deus, esse problema que você tem colocado na mão do Senhor, se esforce muito para lembrar qual foi a primeira direção que Deus te deu, qual foi a primeira palavra que Deus te deu, o que te levou a entrar nesse negócio. Aí está a resposta da tua vitória. Porque Deus vai trabalhar exatamente com o começo, assim como ele fez com Elias. Se a chuva era algo que era um simbolismo, que o fogo não se apagaria, o que Deus falou para você e para mim no começo de qualquer jornada que nós estivermos, essa é a coerência do raciocínio de Deus. Então nós vamos poder descobrir como a história vai acabar. No começo, Deus já nos dá um spoiler do fim. Ele já fala para você assim: ó, é assim que vai acabar, Alexandre. É que nós muitas vezes não conseguimos fazer essa leitura, nós não conseguimos ter esse discernimento, nós não conseguimos ter esse entendimento. E depois nós vamos voltar em Elias de novo, mas agora eu quero dar um outro exemplo de como Deus então se manifesta com essa coerência, falando para os seus profetas, falando para os seus filhos, falando para os crentes em geral, como que ele trabalha. Se nós formos ler lá a passagem de Moisés e de Arão, quando eles se apresentaram diante de Faraó, Deus falou para eles assim, ó: quando Faraó pedir para vocês um sinal, joga o bordão no chão, joga a vara no chão. Então chegou ali, imagina Moisés, Arão na frente de Faraó, eles estavam com muito medo. Faraó era o chefão, estava escravizando o povo, e de repente chegam ali Moisés, que era um traidor, que era o neto de Faraó, que foi embora, se rebelou e volta depois de 40 anos
para tirar o povo da escravidão e ser irmão. E Moisés e Arão, hoje nós lendo também, parece que é tudo tranquilo, mas imagina essa situação, uma situação bem complicada. É uma situação onde há medo, sim, há um temor, mas o que a chamada de Deus para o crente é andar através ou mesmo tendo medo. Não importa, o medo não pode nos paralisar, porque se nós olharmos para as circunstâncias, sempre nós estaremos entrando em uma situação onde nós estamos mais fracos, aparentemente. Deus parece que é caprichoso nisso. Ele precisa segurar algumas coisas para que a glória dele se manifeste. Então parece que nós somos sempre os mais fracos da história. Parece que sempre Deus está louco. Parece que Deus sempre nos coloca em uma situação de derrota, onde nós não vamos conseguir sair. Então Deus pega, manda duas pessoas entrar num país e falar com o chefe daquela nação. Nós viemos buscar o povo para adorar. Nós queremos que levar o povo de Israel para 3 dias daqui de caminho para adorar. Ou seja, Moisés estava ali na frente de Faraó. Faraó estava muito bravo com ele e ele precisou atender a voz de Deus. Há chamados para a minha vida e para a tua vida que nós não queremos fazer. A coisa da nossa vida que nós olhamos e falamos assim, mas eu não quero voltar nesse lugar, eu não quero falar com essa pessoa, eu não quero me expor a essa situação, eu não quero pedir perdão, eu não quero voltar aqui, eu não quero voltar lá, mas você precisa voltar. Eu preciso voltar, porque disso depende a manifestação de Deus para não só fazer um milagre na sua vida, porque Moisés já estava fora, ele já não era mais escravo, ele não voltou por causa dele, ele já tinha fugido. Arão, o irmão dele, já estava lá fora. Gerson, o filho dele, já estava lá fora. A esposa, o sogro, Jétro, Zípora, todo mundo estava lá fora. Ele não precisava voltar por ele. Ele voltou por causa de um povo. Bom, às vezes você entra numa situação, não é por causa sua, você está de boa. A rainha Esther estava de boa lá no palácio, ela estava tranquila e calma, mas ela foi convocada pelo tio para entrar numa guerra, na qual no primeiro momento ela falou assim: Olha, eu estou tranquila aqui. Ele falou: Mas você precisa entrar, porque se você não entrar, a batata vai assar para você. Então nós precisamos entender que essa guerra ela pode até não ser sua, mas se Deus tem chamado você, é porque é necessário que você entre nessa guerra, porque a unção que você carrega, a autoridade que Deus gerou em você, nesses 40 anos que ele gerou um nível de autoridade em Moisés, é você que é o libertador dessa situação. Nós precisamos entender que Deus tem um chamamento para cada um de nós. E há uma unção específica na minha vida e na sua vida que nós seremos levados a lugares não por causa nossa. Nós seremos inseridos dentro de um contexto de escravidão como libertador. Mas nós teremos medo, porque a probabilidade deles ficarem presos lá de novo, de ficarem lá agora, não mais como neto de Faraó, mas como escravo, era grande. Existia essa chance. Eram dois homens. Mas eles não estavam lá também porque eles eram dois homens, eles estavam lá porque Deus havia mandado. E você precisa entender, eu preciso entender que nós entramos no território do adversário, não por causa daquilo que nós somos, mas porque Deus mandou. Então nós entendemos que se eu for, terá alguém por mim. Moisés resistiu muito ao chamado. Moisés, ele argumenta demais. Moisés fala muita coisa que não quer, que é gago, que tem problema, que para deixar quieto isso daí, mas Deus vai quebrando ali as coisas até que estabelece ele, fala: "Cara, você faz 40 anos, eu te coloquei lá dentro para você saber como funciona aquele sistema, para você ter autoridade, para você ter unção, justamente para você voltar lá. Eu só tenho você, Moisés. Você vai voltar, você precisa voltar." De repente, Deus me inseriu num contexto, ou a sua vida dentro de um entendimento onde é você que tem que ir lá. Não tem outro. Não adianta você olhar para a direita ou para a esquerda e falar assim: eu vou mandar minha avó, meu avô, meu pai, minha tia. É você, irmão. Deus tem chamado você, minha irmã. Se essa unção que está sobre a tua vida e você está com medo de entrar nesse negócio, não fique com medo, porque Deus tem te capacitado justamente para esse momento. Deus tem te chamado justamente para essa hora. Não é à toa que nós estamos aqui aprendendo tanto de Deus, buscando tanto a Deus e tendo um conhecimento para nada. Mas Moisés adquiriu toda aquela experiência de 40 anos no Egito, 40 anos depois, e voltar depois para buscar, porque ele precisava ter uma unção para isso. Então, quando ele fala assim para Deus: O que eu faço lá? Quem me enviou? Fala que o eu sou te enviou. Então, primeiro ele coloca uma marca do Deus Todo-Poderoso. Assim, quando você pronunciar diante de Faraó, o eu sou te mandou, por mais que ele queira resistir,
por mais demônios que existam naquele lugar, por mais que estejam lá os encantadores, os sábios, os magos, os feiticeiros, esta palavra, quando você anunciar que eu estou, que eu sou quem te enviou, haverá um temor naquele lugar. O reino espiritual estará favorável a você. Você criará através disso um ambiente de proteção, profetizando, liberando essa palavra. O eu sou me mandou. Há um peso nesta palavra. Não é só, Deus me mandou aqui, não. O eu sou me mandou. O Deus Todo-Poderoso. Então você tem que chegar nesse ambiente com essa autoridade, falar: eu sei quem me enviou aqui. Eu sei quem me mandou para cá. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou aqui com uma missão e eu fui colocado nessa missão, comissionado para essa missão pelo Deus Todo-Poderoso. E aí então o faraó pega e faz exatamente o que Deus falou, pede um sinal, fala: me dá um sinal que Deus te mandou aqui, que esse eu sou te mandou aqui. E Arão então pega e joga a vara no chão, e a vara dele vira uma serpente. E ao olhar aquilo ali, aquele homem fala assim: mas isso aí, aqui também acontece. Chama os feiticeiros, os magos, os encantadores, e eles jogam suas varas no chão, todas elas, e todas elas viram serpente. E até aí é um empate técnico, e há um empate até uma vitória do adversário, porque era uma vara, um bordão contra 5, 6 ou 7 ou 10, não sei quantos. Dois. Minha esposa estava falando aqui. Tinham dois. Então era o dobro. 2-1 para o adversário, no visual, no terreno. Mas de repente, a serpente de Arão engole as duas serpentes. E o que Deus estava falando ali no primeiro ato? Pronto, engolimos a autoridade, porque bordão, cajado, vara é um sinal de autoridade. Então Deus estava falando assim: pronto, Moisés, acabou, já engolimos ele, agora é só você colher o fruto da nossa vitória. Então Deus já começou sinalizando o que ele tinha feito, estava acabado o assunto por ali. Pastor, mas depois teve um monte de guerra, teve um monte de praga, teve um monte de resistência, teve mar vermelho. Sim, mas já estava ganho. Aleluia. O importante não é você se concentrar naquilo que vai ser o desdobramento da batalha. O importante é se concentrar que a guerra está vencida. Aleluia. Ainda que você tenha que olhar para o mar vermelho e falar: meu Deus do céu, o mar vermelho na minha frente. Mas se você tiver a revelação do começo da história, fala assim: mar, você está vencido. Aleluia. Alguma coisa acontecerá porque a nossa vara engoliu as varas deles. Aleluia. A nossa autoridade foi maior que a deles. Nós já estamos com a vitória na mão. Este reinado já caiu por terra. Não somos mais escravos e não vamos parar de frente de um mar. Nós já vencemos esse negócio. Glória a Deus. Aleluia. Então é isso que Deus quer nos estabelecer. É neste ambiente espiritual que Deus quer nos inserir e falar assim: preste atenção no começo, porque no começo da batalha eu já vou sinalizar a vitória. Preste atenção como eu me manifesto nos primeiros atos, porque ali já se estabelece a minha linha de raciocínio. Anda por ela e entre na batalha, na guerra, sabendo que cada etapa dela você deve andar, sabendo que é uma guerra vencida. Aleluia. Coloca isso na sua cabeça. Essa guerra que você está, se foi Deus que te colocou, essa guerra já foi vencida. Você não vai sair dessa guerra perdedor ou perdedora de forma nenhuma, porque Deus já venceu essa guerra para você. Amém? Agora vamos ler no primeiro livro de Reis, capítulo 18. No capítulo 18, diz assim, no versículo 1: depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi, e como a fome era grande em Samaria. Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em duas cavernas, 50 em 50, uma e 50 na outra. Ele lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. E vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Aí Obadias diz assim: o que eu fiz de errado para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Obadias estava trabalhando a favor do reino de Deus, mas ele estava morrendo de medo, porque tinha Jezabel 24 horas perto dele e Acabe também. E se Jezabel sonhasse
que ele estava alimentando os profetas de Deus, escondido e alimentando os profetas de Deus, ela mataria tanto os profetas como também Obadias. E aí chega Elias, que estava sumido, desaparecido, já tinha procurado esse cara para tudo quanto é lado, e Deus tinha ocultado ele, e fala para Obadias assim, ó, vai lá e fala para Acabe que eu quero falar com ele. Aí Obadias fala assim, o que que eu fiz para o Senhor? Que eu fiz para você, profeta? Eu estou sustentando os outros profetas, estou guardando lá, estou ajudando, eu sou seu amigo. Se você falar isso e eu vou anunciar para Acabe e você desaparecer de novo, como você faz, porque você tem o dom de sumir, de se tornar invisível, ele vai me matar. Aí Elias responde assim para ele: Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação, uma só nação, o reino, aonde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar. Isso aqui acaba falando para Obadias contando o que acontecia. Mas agora me dizes para ir até o meu senhor e dizer: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi sendo os profetas do Senhor em duas cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes para ir ao meu Senhor e dizer: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: Juro pelo meu nome, do Senhor dos Exércitos, pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Aí ele faz uma promessa, faz uma aliança com Obadias, fala: fica tranquilo, pode anunciar que eu vou me apresentar. O Espírito do Senhor não vai me levar para lugar nenhum. Chegou a hora de me encontrar com ele. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Então aqui nós temos que entender que chega um momento de nós conversarmos com o adversário. Chega um momento que Deus vai te ocultar. Ele te levanta, ele te dá uma palavra, você anuncia essa palavra para o teu adversário no reino espiritual, que era Acabe com quem ele foi conversar lá no começo, e depois o Espírito do Senhor vai te tirar de cena muitas vezes. Ele vai te ocultar porque as coisas vão começar a se complicar. E se você estiver ali e não é a hora ainda da atuação de Deus através da sua vida, você vai ter problema. Então, às vezes, você precisa sair de cena e ficar só orando, só buscando a Deus, fazendo milagre, porque Elias não ficou parado. Elias precisou fazer milagre para ele comer, ele precisou fazer milagre para sustentar a viúva e o menininho, precisou fazer milagre porque o menino morreu e ele ressuscitou o menino. O ministério de Elias estava muito atuante, mas ele estava ligado lá no que estava acontecendo em Israel e esperando Deus falar com ele, depois de 3 anos. Então, não se precipite, não queira fazer aquilo que Deus não está mandando você fazer. Às vezes nós nos perdemos no meio da guerra, porque nós achamos que está demorando demais. Ah, Deus falou comigo, Deus me deu a palavra, é para derrotar os profetas de Baal, eu vou voltar para lá. Você vai morrer. Não volta antes de Deus te mandar. Não volta antes de ouvir o próximo comando. O missionário R.R. Soares ele fala assim: se você estiver numa estrada e você vira uma placa indicando o caminho, se você está indo para um destino, enquanto não vier outra placa, não saia daquele lugar, porque as pessoas são responsáveis para sinalizar a estrada. Se o governo é responsável para dar esse tipo de comando numa estrada para você não se perder, imagina o teu Deus. Enquanto ele não te der outro sinal, não dê um passo, fique parado. Você parado vai estar voando, mas se você tentar andar, você vai morrer. Então Elias pega e ele espera, mas quando vem a palavra que ele manda falar para Acabe, vai chover, então ele procura Acabe. Quando viu Elias, né? Quando Acabe viu Elias, disse: É você mesmo, perturbador de Israel. Nós vamos ter esse título quando nós estamos santificando o lugar, quando nós estamos mudando uma atmosfera de uma nação, quando nós estamos mudando a atmosfera da nossa casa, quando nós estamos mudando a atmosfera da nossa vida. De repente, uma nação para você é só você mesmo. Mas quando você está mudando a atmosfera da sua vida, tirando aquilo que é impuro, tirando aquilo que é demoníaco, tirando aquilo que é adoração a outro Deus e colocando a presença de Deus na sua vida, você vai passar por esse problema aqui. Para você que está começando, para você que está no meio, para você que está já há 40 anos de crente, nós vamos passar isso muitas vezes. É você perturbador. As pessoas nos verão como perturbadores, porque eles não suportam a santidade. E aí então Elias responde para ele assim: Não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: Mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns.
Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, e comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolha um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Depois você lê o resto na sua casa para não ficar muito comprida a leitura. Essa passagem, o começo, o que Deus mandou o profeta falar? Anuncie a Acabe que vai chover. E ele não falou nada. Ele chamou Obadias, encontrou Obadias no caminho e falou assim: Fala que eu preciso falar com Acabe. Por que Deus falou assim para ele: Vai chover? O que Deus estava falando? Tinha um código nisso, tinha um entendimento, uma revelação que só Elias poderia entender. Se fosse uma pessoa que estivesse desconectada do ambiente espiritual, ele iria ficar totalmente perdido. Ele ia falar: Cara, ficou 3 anos sem chover, agora vai chover, e daí não aconteceu nada. Os profetas são os mesmos, Jezabel é a mesma, Acabe é o mesmo, o reino espiritual é o mesmo. O que eu fiz? O que eu falei? Então nós precisamos estar antenado na ordem que nós recebemos, o que ela significa. Porque a ordem literal pode não ter nada a ver com o que é para se fazer. Porque Deus fala para ele assim: fala para Acabe que vai chover. E ele encontra com Acabe e fala assim: reúna o povo de Israel, reúna todos os profetas de Baal e todos os outros profetas. Ou seja, ele chama todo o povo. Ele reúne, ele faz uma reunião de quem estava com Deus, quem estava contra Deus e quem estava perdido. Ele precisava fazer uma manifestação ali, porque Deus já tinha falado: a chuva vai voltar, é hora de manifestar o fogo. Aleluia. A chuva vai cair. Deus já falou para ele assim: ó, vai voltar a chover. Está chegando a hora, você vai profetizar e vai chover. Estou te avisando, mas você sabe o que você tem que fazer. Então era um código secreto, como uma senha, como algo que só o profeta, só quem está antenado, só quem tem discernimento, só quem está andando com Deus, só quem está ouvindo a voz de Deus, iria saber o que vai acontecer. Se tivesse alguém por perto, iria boiar. Se saísse correndo na frente de Elias e falar assim: Acabe, eu sei o que vai acontecer. Elias vai vir te falar que vai chover. É isso que Deus quer fazer com o adversário. Ele quer enviar confusão no adversário. Aleluia. O adversário pode até escutar o que você está escutando, mas ele não vai entender o que você está entendendo. Aleluia. O diabo pode até ouvir o que Deus está te revelando, mas ele não vai ter acesso ao código que Deus tem entre você e ele. Aleluia. A profecia é para você. A revelação é para você. O entendimento do reino dos céus é para você. Deus está falando com você. Não se importe com o adversário. Ah, o adversário ouviu e agora ele ouviu, mas não entendeu, irmão. Ele não vai conseguir fazer nada para impedir. Coloca o plano de Deus em prática. Ele ouviu, mas ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe como Deus está atuando na tua vida. Fique em paz e coloca para funcionar o projeto de Deus, que Deus está acabando o processo. A melhor coisa que nós vamos ouvir, a melhor coisa que Elias ouviu, foi falar assim: Elias, vai chover. Ele falou: graças a Deus, está acabando. Aleluia. Graças a Deus está chegando o momento da vitória. E ele então corre atrás de Obadias, manda chamar Acabe e fala: reúne todo mundo, chama todo mundo, todos os profetas, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia que o fogo iria se manifestar e ele sabia que iria ser extirpado daquele lugar, daquele reino, aquela manifestação satânica. Ele sabia que as coisas iriam voltar ao normal no reino de Israel. Não a chuva da terra que molha a terra, mas a chuva da presença de Deus. A presença de Deus ia ser restaurada ali. Deus estava falando: Elias, eu vou voltar. Eu preciso voltar. Prepara o ambiente para mim. O que Deus estava falando era exatamente isso. Elias, chegou a hora. Acaba com essa palhaçada. Mata todos esses profetas, porque eu preciso voltar. Senão meu povo vai se perder por completo.
E eles então colocam esse projeto do Senhor em prática e volta. Então ele vai e reúne ali todos os profetas de Baal, aqueles outros profetas que são 850 no total, e também o povo de Deus, e ele fala: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, e o povo fala assim: isso é bom. E por que que o povo fala isso é bom? Porque às vezes o povo está numa situação igual eu e você, nós estamos meio que perdidões. Então, cara, aonde que está Deus nessa história toda? O que que vai acontecer? Mas quando Elias fala que acontecerá um sinal visível, eles se empolgam. Ele fala, isso é bom, agora eu vou saber quem é Deus nesse lugar. Porque Jezabel estava pregando a todos os pulmões que Baal era Deus. Tinha os profetas que estavam escondidos que pregavam que Deus era Deus. Tinha a cultura de Israel que pregava e eles sabiam quem era Deus, que Deus era o Senhor, que Baal não era Deus. Mas eles já estavam começando a se perder. E eles precisavam então de algo visível, algo palpável, algo que eles contemplassem com os seus olhos. E quando vem essa notícia, o Deus que responder com fogo, esse é Deus, eles se animaram demais. E eles passaram de espectadores, ou de espectadores perdidos, para espectadores que têm uma esperança. Aleluia. Quando Deus se manifesta na tua vida e na minha vida, e ele fala assim: olha, eu vou fazer tal coisa. E quando acontecer isso, você vai ver quem é Deus. Nós vamos ser espectadores com uma esperança de mudança, de um novo cenário, de algo renovado, porque o fogo ele renova, ele purifica, ele transforma. E então, Elias pega e fala assim: vocês são mais do que eu, vocês estão em maior número, façam aí o seu altar, coloque o seu novilho, não coloca fogo, e clamem ao Deus de vocês para que se manifeste com fogo. Clame ao Senhor de vocês para que se manifeste com fogo. E ele fica esperando. E passa um tempo, ele começa a caçoar deles, começa a falar assim: pai, grita mais alto. Quem sabe o Deus de vocês está ocupado. Grita mais alto. Quem sabe ele saiu de viagem. Quem sabe ele está dormindo. E os caras começaram a ficar loucos, começaram a se bater, começaram a se chicotear, se flagelar, porque eles precisavam daquela presença, mas eles não tinham aquela presença, porque o profeta do fogo era Elias. Aleluia. O que Deus colocar na tua mão, só você vai ter. Pessoas podem se autoflagelar, podem gritar, podem clamar, podem sapatear, mas o que Deus reservou para você é seu, fique em paz. Ninguém vai roubar a tua unção, ninguém vai roubar o teu chamado, ninguém vai roubar aquilo que Deus construiu em você, isso é dado para você. O que é teu no funcionamento do corpo, fique em paz. Se você está numa igreja e está participando de algum tipo de disputa, de porfia, achando que alguém está querendo engolir o teu ministério, o teu chamado, ofuscado, mentira, fica tranquilo, ninguém vai conseguir fazer isso. O que te poderá fazer o homem? O chamado que está na tua mão é teu, é Deus que é responsável por ele, só continue dando glória a Deus, só continue clamando pela presença dele. Então ali as pessoas se flagelavam, gritavam pelos seus deuses porque elas queriam fogo, mas elas não geraram fogo. Elas não tinham intimidade com o fogo, elas não sabiam quem era o fogo, mas Elias sabia quem era o fogo. Aleluia. E Elias estava muito tranquilo. Ele estava sozinho contra 850, mas ele sabia que era a hora da virada do cativeiro. Ele sabia que era a hora de Deus se estabelecer a favor da vida deles. Ele sabia que chegou o final daquela jornada, que Deus iria então libertar aquele povo. Aleluia. E ele pega então, depois de desistirem, ele fala assim: agora chegou a minha vez. Só que é o seguinte: eu não quero um altar seco. Eu preciso que arrumem água. Ele pega, ele complica a situação. Eu não sei aonde que arrumaram água, porque estava chovendo. Eu só sei que arrumaram água e jogaram água em volta daquele negócio, encheu tudo. E falou assim: vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Eu não quero depois nenhum tipo de gracinha para falar que não é Deus. Vocês estão vendo que isso aqui está encharcado? Vocês estão vendo que isso aqui só tem água? Eu não quero que depois fale, tinha um foguinho lá embaixo, quando você falou, você fez uma mágica. Vocês estão vendo que a hora que vier o fogo vai ser Deus. Você precisa criar um cenário espiritual aonde não fique nenhuma brecha, nem uma abertura, nenhum lugar para o diabo vir falar assim: ah, não, mas isso aí foi uma coincidência. Isso aí é porque ele fez. Não, você tem que criar no seu cenário, você vai ter tanta autoridade dentro de você, você vai ter tanta certeza da tua chamada, você vai saber tanto quem você é, você tem tanta intimidade com isso que está na tua mão, que você vai falar: molha, molha que eu vou clamar pelo fogo, mas vocês vão ver que esse fogo, ele é um fogo consumidor, é um fogo que vem do alto, é um fogo que ele vai acabar com toda essa gracinha que vocês estão fazendo. E depois de tudo molhado, depois de um ambiente favorável, depois dele criar um cenário profético desfavorável aos olhos humanos, favorável ao adversário. Talvez os adversários olhem e falem assim: agora ele se enrolou. Porque além de ele ter que trazer o fogo, ainda o fogo tem que ser tão forte para lamber essa água.
ele não vai conseguir. Talvez o adversário esteja olhando para mim, para você, e falando assim: até aí você foi, mas daí você não passa. Mentira de novo, porque nós vamos passar. Nós vamos ter uma convicção tão grande dentro de nós, o nosso chamado, que nós vamos clamar pelo fogo, vamos clamar pela misericórdia, vamos clamar pela manifestação, pela unção, pelo poder de Deus, porque temos certeza de que nós, de quem nós somos, e temos certeza de que o Deus que falou através de nós é verdadeiro e fiel, e nós vamos fazer com que as coisas aconteçam. E um pouco antes, Elias estava num lugar e um rei manda chamar, fala assim: desce, homem de Deus, o rei quer falar com você. Ele responde assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Deus então estava dando uma oportunidade também para treinar. Pastor, que horror! Para matar eram adversários, irmãos, infelizmente. Infelizmente não tem o que fazer. Você pode ter certeza que a misericórdia de Deus é sobre todas as pessoas, mas existem pessoas que elas se rebelam de uma forma contra Deus, que elas se colocam numa situação de morte. Deus não quer matar ninguém. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte do injusto. Deus não quer ninguém indo para o inferno, ninguém se perdendo. Mas as pessoas se entregam a essa morte, porque são adversárias de Deus e do povo de Deus. Então, Elias estava sendo treinado realmente ali por Deus, como a minha esposa me disse hoje, e chegou o momento do grande fogo. Nós poderíamos chamar essa mensagem hoje o momento do grande fogo, o momento da grande presença, o momento da manifestação maior, o momento daquilo que, depois de 3 anos, 4 anos, 5 anos de guerra, chega a hora e fala assim: agora é a hora de você se manifestar. Agora é a hora de você colocar em prática tudo que está dentro de você. Esse momento vai chegando nas nossas vidas. E tudo que está dentro de nós, de experiência, de intimidade, de relacionamento, de busca, ele tem que sair, ele tem que ser colocado em prática. E Elias estava ali já sufocado pelo fogo, o fogo queimava dentro dele, ele era uma tocha. E de repente Deus falou para ele: agora clama pelo fogo. O fogo que está aí dentro, o fogo que você sabe que é real dentro de você. Chama ele à existência que eu vou me manifestar. E depois daquilo tudo molhado, ele então clama a Deus e Deus então responde com fogo e vem e lambe toda aquela água, aquele rego fica seco e todo o holocausto e tudo é queimado e acaba tudo. E as pessoas se alvoroçam, porque aí você incendeia o coração das pessoas. O fogo de Deus incendeia. O fogo de Deus ele traz a glória de volta. E aquelas pessoas que estavam entre dois pensamentos, cocheando quem era Deus, quem não era um Deus, que estavam mornas ou frias, elas recebem aquele fogo, aquela presença, aquela manifestação, aquela glória, e elas se acendem de novo. E ao mesmo tempo que o fogo de Deus serve para acender o fogo do crente que está meio apagado, ele também serve para queimar o adversário. Então Elias pega e vê o povo pegando fogo, vê o povo incendiado, vê o povo agora convicto de quem é Deus. E ele olha então para aquele povo e fala: mate todos os profetas. E naquele dia, todos os profetas foram mortos, os profetas de Baal, os adversários do povo de Deus, e os outros 400 profetas também. Então Deus quer nos levar nesse entendimento, onde nós iremos entrar numa guerra vencida, manifestaremos o fogo, reacenderemos o fogo das pessoas que estão mornas ao nosso redor e poderemos então eliminar os nossos adversários. Não pare por nada, não desiste. Essa manifestação que tem dentro de você, ela será suficiente para te levar até o final. Não importa que a água do riacho seque, não importa que você tenha que fazer um milagre na casa da viúva, não importa o medo que você fique, mas Deus vai estabelecer um bom propósito na tua vida se você ficar firme até o final. Deus vai trazer uma realidade que você gerou desde o começo e vai estabelecer esse milagre a teu favor. E você lendo esse restante do capítulo 18, depois você vai ver que depois disso, Jezabel se levanta e fala e promete matar Elias, e depois ela também é extirpada do povo, ela é morta também. Aí é uma outra pregação, uma outra história, especialidade da pastora Fátima, qualquer dia ela fala um pouco sobre Jezabel para vocês. É muito legal o entendimento que ela tem. Mas em nome de Jesus, fica firme. Tenha intimidade com aquilo que Deus deu para você. Tenha intimidade com a profecia. Tenha intimidade com a palavra profética. Tenha intimidade com aquilo que Deus liberar sobre a tua vida e falar: isso aqui é seu, uma ferramenta, usa. Extermina o seu adversário. Faz esse trabalho para mim. Tenha uma linha de raciocínio coerente. E fique firme no propósito até o final. Porque você vai ver um a um dos seus adversários
exterminados. Eu não estou falando de pessoas, não. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas você vai ver os seus adversários sendo colocados no lugar, que é na morte mesmo, deixando você em paz. Aleluia. Tem uma pessoa que é muito, muito especial para mim, que estava numa guerra muito grande. E um dia nós orando, eu disse para ela assim: acabou. E nós tomamos posse dessa palavra. E de vez em quando o adversário dá uma mexida, e aí a gente se lembra da promessa de Deus. Eu falo para ela assim: acabou, lembra? Fala, acabou. Em nome de Jesus, fogo no bicho. Acabou, irmão. Tem coisa na nossa vida que acabou. Ah, mas a pessoa ainda está viva, mas aquela manifestação não vai te pegar mais. Acabou. Aleluia. Jezabel ainda estava viva, mas já tinha acabado para ela. Era só uma questão de dias para ela também morrer. Porque aquilo que ela gerenciava, aquilo que guardava ela viva naquele reino já estava morto. Aleluia. Aquela ausência, aquele fogo não veio só para dar uma autorização ou uma força para os profetas de Deus se levantarem e matarem, o povo de Deus se levantar e matar os profetas de Baal. Mas aquela manifestação do fogo de Deus foi para também estar exterminando, acabando com a presença de Baal naquela terra. E Jezabel então ficou totalmente vulnerável. E o momento da partida dela era coisa de dias, porque ela era uma representação e ela precisava morrer. Porque arrependimento ela não ia ter mesmo. Então não fique com dó. Ah, eu tenho dó. Não fique com dó. Nem da sua carne, nem da carne dos outros, porque eles têm que morrer. Ore pela pessoa, mas pelo arrependimento dela. Mas às vezes nós sofremos muito na carne, deixa eu sofrer. Porque é melhor sofrer na carne aqui do que ser feliz na carne aqui e ir para o inferno. Então fica firme. Ainda que você sofra muito na carne, ainda que você sofra muito em muitas coisas, mas o importante é a salvação da tua alma. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Para domingo, não esquece, Santa Ceia, às 19 horas, prepara o seu suco, você prepara o seu pão. Inclusive, agora é domingo agora é dia 17, dia 24, domingo agora é dia 18, quer dizer, e dia 25 nós teremos culto normalmente, e dia 1º também, tá? Não vai ser suspenso nenhum culto, nem de quinta, nem de domingo, por causa do final do ano. Em nome de Jesus, prepara a sua Santa Ceia. Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por essa palavra e creio, ó Pai amado, na manifestação do teu amor a favor das nossas vidas. Sim, meu Deus. O Senhor tem nos garantido hoje que a nossa guerra está vencida. Então, ó Pai amado, nos estabelece nesse nível de fé. Existem muitos irmãos, muitas irmãs, a minha vida em algumas áreas, que nós não estamos vendo esta guerra vencida. Estamos vendo como uma guerra ainda muito distante de ser vencida. E muitos estão vendo como realmente uma guerra perdida. Mas atualiza agora os teus códigos sobre as nossas vidas. Os códigos proféticos sejam renovados na nossa vida espiritual, para que entendamos que verdadeiramente esta guerra está vencida. Renova a nossa mente, nos dá, ó Pai amado, um entendimento novo, renova as nossas forças, nos visita com esse fogo que nos traz ânimo, Pai. Em nome de Jesus, para que exterminemos os nossos adversários e possamos, ó Pai amado, desfrutar da Tua vitória em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, graça e paz, fogo no bicho e vamos que vamos.